Nessa aula falarei a respeito de algoritmos para a escolha de caminho mínimo em grafos. Falarei também sobre a utilização desses algoritmos para a escolha do melhor caminho e como esses algoritmos são utilizados por protocolos de roteamento dinâmico. Primeiramente, o que é um grafo? Então, um grafo a gente pode definir como sendo uma ferramenta matemática que de alguma forma ela relaciona elementos. Esses elementos eles são conhecidos no mundo dos grafos como vértices. E as ligações entre esses vértices eles são chamados de arestas. Os vértices, falando sobre a aplicação dos grafos, a gente pode dizer que os vértices são os elementos que vão formar um processo. Esses grafos eles podem ser utilizados em muitos processos e situações diferentes. Por exemplo, eu posso criar um grafo que depois vai ser um mapa a ser utilizado por um GPS. Então, nesse caso, os vértices vão ser as cidades, os estados que formam esse mapa. Eu posso fazer um grafo para definir um nível de relacionamento entre pessoas. E no exemplo que eu vou dar aqui, a gente vai utilizar, a gente vai ver que a técnica de grafo, na verdade, ela é utilizada também para roteadores, aquele processo de roteamento lá que existe nas redes de computadores. Aquilo lá é baseado na teoria dos grafos. Então, esses elementos que eu falei, países, cidades, pessoas, roteadores, eles vão ser os vértices do grafo. Enquanto que os enlaces de comunicação entre esses vértices nós chamamos de aresta. Então, as arestas são os enlaces de ligação entre os vértices. Baseado em propriedades dessas arestas, é possível tomar vários tipos de decisões, ou tomar vários tipos de conclusão em relação a um processo. Nós vamos ver daqui a pouco que podem ser atribuídos valores a essas arestas que são chamados de custos. E essas propriedades elas podem ser utilizadas por diversos tipos de algoritmo para, por exemplo, determinar o melhor caminho entre dois vértices. Então, os grafos, vou colocar aqui um exemplo já. Aqui segue um exemplo de um grafo. Então, uma estrutura dessa daqui ela pode ser utilizada para modelar vários tipos de problemas ou situações e é permitido com que se tirem conclusões a partir das informações que nós temos aqui no grafo. Então, aqui dentro desse grafo que eu coloquei aqui, a gente pode facilmente identificar o que? Os vértices, que eu chamei de R0, depois eu vou dizer para vocês o porquê eu chamei de R0. Eu tenho o vértice R1, o vértice R5, R3 e assim por diante. Então, esses são os meus elementos que eu chamo de vértices. Vocês podem ver que esses vértices eles são ligados aqui pelas arestas. Então, vocês podem ver que todos eles aqui, esse vértice aqui, ele tem essas duas arestas que ligam ele ao vértice 2, ao vértice R2 e ao vértice R1, e assim sucessivamente. Então, isso aqui é só um exemplo de como pode ser um grafo. Esses números que eu coloquei aqui, 1, 2, esses são os custos das arestas. Custos, ou em alguma literatura isso pode ser chamado de peso também. Então, essa aresta tem peso 1, essa aqui tem peso 10, essa tem 2, essa tem 3 e assim por diante. Então, esses valores desses pesos dessas arestas, eles podem ser utilizados por alguns algoritmos para, por exemplo, definir qual é o melhor caminho se eu quiser sair desse ponto R0 aqui, desse vértice R0 e chegar no vértice R5 por enquanto, que é a demonstração que eu vou fazer daqui a pouco para vocês. Então, esses valores aqui eles são utilizados por alguns algoritmos para para determinar qual é o melhor caminho nesse caso. Bom, nessa aula especificamente eu vou falar sobre a utilização de dois algoritmos que servem para conectar de uma boa maneira dois vértices, dois pontos aqui do nosso grafo. Eu vou falar mais especificamente, deixa eu adiantar aqui. Eu vou falar mais especificamente sobre dois algoritmos do tipo melhor caminho, ou isso aqui também pode ser mostrado em alguma literatura como caminho mínimo, ou short path.
Então, existem algoritmos que eles são utilizados para determinar o melhor caminho, tá? entre dois vértices daquele grafo, utilizando as arestas. Tá? O caminho vai seguir sempre pelas arestas para alcançar um outro vértice. Tá? Dentre esses algoritmos que a gente tem, que servem para fazer isso, servem para determinar o melhor caminho entre dois vértices, nós podemos citar dois bem famosos. Tá? Então, existe o algoritmo de Bellman-Ford. Tá? Na verdade, Bellman é uma pessoa, Ford é outra, são dois caras aqui. E nós temos um outro muito famoso também, que é o algoritmo de Dijkstra. Tá? Então, esses algoritmos eles têm categorias bem próprias, tá? E a gente vai falar sobre eles. Eles têm pontos em comum, tá? E eles têm também algumas diferenças entre eles. Tá? Então, o que eles têm em comum? Ambos são algoritmos do tipo short path. Tá? Então, eles determinam sempre o caminho mínimo, tá? entre dois vértices. Tá? Existem algumas diferenças fundamentais em relação a eles. Primeiro, eles trabalham de forma semelhante. Tá? Eles trabalham de forma semelhante porque eles consideram aqueles pesos das arestas para determinar qual é o melhor caminho. Tá? Só que eles fazem essa tarefa de uma forma um pouco diferente. Tá? Bellman-Ford, por exemplo, ele utiliza duas estruturas do tipo vetor, tá? Para determinar esse caminho. Tá? Enquanto Dijkstra usa apenas uma estrutura do tipo matriz, tá? Para determinar esse caminho, conforme eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. Tá? Uma outra característica que eles têm em comum, que eu até acabei não colocando aqui no slide, mas enfim é interessante, ambos os algoritmos, Bellman-Ford e Dijkstra, eles utilizam um outro algoritmo auxiliar, que é chamado de algoritmo de relaxamento. Tá? Esse algoritmo de relaxamento, ele é um algoritmo que vai fazer assim, digamos que o algoritmo, o Dijkstra ou o Bellman-Ford está fazendo as iterações lá para determinar, né? Está buscando o melhor caminho entre dois vértices, está passando pelas arestas lá e considerando os pesos das arestas. Tá? Então, esse algoritmo de relaxamento, ele vai fazer o que? Ele vai fazer sempre a troca de um determinado caminho que já foi encontrado por um outro que tem um menor custo. Tá? Isso de acordo com os critérios aí que o algoritmo vai utilizar, tá? E de acordo também, na verdade, com o processo onde esse algoritmo é empregado, porque nós vamos ver que a gente pode ter algumas variantes, tá? Desses algoritmos de acordo com o processo aí onde eles são utilizados. Então, ambos os algoritmos, Bellman-Ford e Dijkstra, eles utilizam esse subalgoritmo, vamos dizer assim, de relaxamento, que consiste em buscar sempre o melhor caminho. Então, se ele encontrou lá uma determinada rota entre dois pontos e continuando lá com as suas interações, ele consegue encontrar uma outra rota, ele vai substituir essa anterior pela melhor que ele encontrou. Ele vai fazer uma operação de comparação, né? E ele vai substituir, se ele encontrar uma rota melhor, ele vai sempre substituir a rota anterior pela rota que ele encontrou que custa menos, tá? Porque ele considera os custos dos enlaces, que no caso são as arestas. Uma outra diferença fundamental é que o Bellman-Ford ele aceita arestas com peso negativo, tá? Enquanto o Dijkstra, que ele é mais eficiente, trabalha somente com pesos negativos. Então, aqueles pesos que eu mostrei para vocês ali, esses pesos que eu mostrei para vocês aqui das arestas, o Dijkstra ele só trabalha com pesos positivos, tá? Ele não trabalha com pesos negativos, diferente do Bellman-Ford. Bellman-Ford ele considera assim, ele trabalha com esses pesos negativos. Tá? Uma outra situação, tá? A respeito da complexidade, tá? A complexidade de Bellman-Ford é um pouco maior, tá, do que a complexidade de Dijkstra. Tá? Dijkstra é log n, tá? Enquanto Bellman-Ford é n vezes n. Tá? Então a complexidade de Bellman-Ford ela é um pouco maior. Tá? A complexidade, no caso, se for colocar isso para rodar em um sistema computacional, o custo computacional do Bellman-Ford
vai ser um pouco maior em relação ao Dijkstra. Tá? Bom, falando um pouco sobre a aplicação, tá, desses dois algoritmos. Tá? Então aqui vamos colocar aqui um exemplo, tá? Utilizando, antes de falar da aplicação, vamos colocar um exemplo usando aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês ali nas telas anteriores. Então, considerando que nós temos o grafo, tá? Nós temos um problema, tá? Nós precisamos chegar do vértice R0 até o vértice R5. Qual seria o melhor caminho possível para eu fazer essa rota aqui? Tá? Bom, os algoritmos eles vão considerar os pesos das arestas para tomar essa decisão. Tá? Então aqui na próxima página eu coloquei para vocês a mesma estrutura aqui, tá? E coloquei a tabela aqui montada pelo algoritmo de Dijkstra, certo? Essa tabela aqui eu fiz ela utilizando a técnica do algoritmo de Dijkstra, tá? Para montar ela. Então daqui a pouco vocês vão ver qual é a resposta que Dijkstra dá para nós a respeito da rota para sair desse vértice aqui e chegar nesse vértice R5 aqui, certo? Bom, então a primeira interação do Dijkstra, ele vai preencher um conjunto aqui chamado ds a nossa origem, tá? Então eu quero sair de R0, então o custo para eu sair e chegar em R0 é zero, tá? Aqui é o meu início, tá? Aí eu vou analisar o seguinte, tá? De R0 eu posso chegar até quais outros vértices? Ó, eu posso chegar no vértice que eu chamei de R2 com o custo 1, e eu posso chegar no vértice que eu chamei aqui, esse aqui é o R2, tá? Cortou aqui. Eu posso chegar no vértice, desculpa, esse aqui é o R1, tá? Então eu posso chegar repetindo, eu posso chegar no vértice R2, tá? Com o custo de 1, tá? E eu posso chegar no vértice R1 com o custo de 10, tá? Então tá aqui, ó, R2, R0, vim de R0, né? Custo 1, certo? Então aqui, ó, R0, cheguei em R1, aqui, ó, onde eu cheguei, o custo aqui, ó, 10, e aqui de onde eu vim, tá? A partir de R0 eu não consigo enxergar nem R3, nem R4, nem R5, tá? Então eu considero que a princípio o custo para eu chegar nesses outros vértices ele é infinito, tá? Na próxima iteração eu vou pegar aqui o vértice que tem o menor custo, tá? Então eu vou considerar, vou adicionar o 2 aqui no conjunto, tá? Então do vértice 2 para eu chegar no 0 o custo é 1, tá? Ou melhor, eu estou considerando o R0, tá? Então eu vou só colocar um traço aqui para manter o mesmo custo. De R2 para R10, para R1 eu não consigo chegar, tá? Então eu vou marcar aqui também um traço e ele vai considerar o caminho anterior, o peso anterior. R2 para R2 também não. Ó, de R2 eu consigo chegar em R3, tá? Aqui, ó, R3. O custo para eu chegar em R3 é 4. Por que 4? Porque para chegar em R2 o custo é 1, mais 3 de R2 até R3, então 1 mais 3 vai dar 4. E aqui de onde eu vim para chegar em R3, então eu vim de R2 para chegar em R3. Consigo chegar também em R4, ali em cima, certo? Então qual é o custo para eu chegar em R4? O custo é 3. Por quê? Porque como eu venho de R2, tá? O custo de R2 é 1, o custo para eu sair de R0 e chegar em R2 é 1. Então o custo para eu sair de R0 e chegar em R4 é o custo de R1, de R0 até R2, mais R2 até R4. Então 1 mais 2, o custo é 3, e eu vim de R2, tá? Agora de R4, tá? O R3 tem um custo maior do que R4, então vou pegar o de menor custo aqui, ó. Adicionei o R4 aqui no meu grupo, no meu conjunto. R4 eu consigo chegar onde? Eu consigo chegar em R5, tá? Então tá aqui, ó. Cheguei em R5. Qual é o custo para eu chegar em R5, tá? Então o custo para eu chegar até R4 é 3, tá? O custo de R4 até R5 é 4, então 3 mais o 4 de lá dá o 7 aqui, e eu vim de R4, tá? Então eu não preciso fazer as iterações aqui para as outras
os outros vértices, tá? Porque eu já cheguei aqui onde eu quero, certo? Então, qual seria o melhor caminho para eu sair de R0 e chegar em R5? Então, considerando os custos das arestas, tá? Então eu vou sair de R0. R0 eu posso passar por R1 ou posso passar por R2. Qual é o menor custo? R2. Então, o caminho aqui vai ser por R2. Chegando em R2, eu posso passar por R3 e por R4. Qual é o melhor caminho? Tá? O melhor caminho é R4, porque ele tem um custo menor. Ó, R4 tem custo 3, R3 tem custo 4. Então eu vou aqui por R4, de R4 eu vou chegar lá em R5. Então o caminho está descrito aqui, ó, R0, vou para R2, vou para R4, aí vou para R5. Tá? Então é assim que o algoritmo de Dijkstra ele faz as iterações para determinar qual é o melhor caminho, tá? entre dois vértices. Tá? É importante ressaltar que o algoritmo de Dijkstra, tá? Ele não considera o menor caminho, tá? Ele considera o melhor caminho. Então a gente poderia imaginar que ele poderia fazer essa rota aqui, né? Aqui seria o caminho mais curto, tá? Só que eu vou mostrar para vocês depois em uma simulação que o caminho mais curto nem sempre é o melhor, né? Então aqui eu chegaria mais rápido, né? Passaria só por um vértice aqui, tá? Só que essas arestas que me levam a esse caminho aqui, elas têm o que? Elas têm um custo maior do que as arestas, do que as outras arestas, certo? Então o algoritmo ele sempre escolhe o melhor caminho, nem sempre o melhor, não nunca, tá? Se o menor caminho coincidentemente for aquele que tiver o menor custo nas suas arestas, aí ele vai seguir pelo menor caminho, mas não foi o caso aqui, tá? E eu vou demonstrar isso aqui depois para vocês na prática, tá? De que realmente é assim que funciona, tá? Eu vou montar depois uma estrutura ali utilizando um aplicativo de simulação, onde nós vamos poder concluir que realmente é assim que funciona, certo? Bom, aplicação desses algoritmos, tá? Então esses algoritmos eles podem ser aplicados em diversas situações, tá? Como eu já mencionei anteriormente, tá? Então o algoritmo de Dijkstra, por exemplo, está considerando os menores custos dos enlaces, os menores custos das arestas. Ele é utilizado, por exemplo, para determinar, o GPS utiliza o algoritmo de Dijkstra para determinar qual é o melhor caminho entre dois pontos. Aquela história lá, né, que o GPS faz, ele procura desviar, por exemplo, ruas que têm muito tráfego, tá? Isso é bastante comum, tá? Então ele considera não o caminho mais rápido para sair de um ponto, de uma cidade e chegar em outro, tá? Mas ele consegue, o do Google principalmente, ele consegue ver onde tem muito tráfego e ele fica mandando, às vezes é até meio chato, né? Ele fica mandando você ficar trocando de pista e mandando você ir por outra rua. Às vezes você até conhece um caminho bom, mas o algoritmo, o aplicativo, ele fica mandando você ir por outros caminhos, porque ele considera isso, né? Ele considera o peso das arestas e, no caso, uma rua com bastante tráfego, ele considera como sendo uma aresta com um peso maior do que uma outra aresta que seria uma outra rua que não tenha tanto tráfego, tá? Mesmo que essa rua que não tenha tanto tráfego seja mais longe, tá? Para chegar ao destino, tá? Bom, a aplicação que eu vou mostrar, a aplicação do algoritmo de Dijkstra que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vai ser utilizando uma rede de computadores, mais precisamente uma rede de roteadores, tá? Então vocês vão ver que aquela imagem lá daquele gráfico que eu mostrei para vocês lá, vocês vão ver praticamente uma cópia daquela imagem no simulador que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre dois protocolos de roteamento, tá? Que eles baseiam-se nesses dois algoritmos, de Bell-Montfort e de Dijkstra, tá? Então primeiro falando sobre o protocolo RIP, tá? Esse protocolo RIP é Routing Internet Protocol, tá? Então é um protocolo de roteamento de internet. É um dos primeiros protocolos de roteamento que foram desenvolvidos.
Então, assim, ele baseia-se, nós podemos encontrar em grande parte das literaturas, que ele baseia-se no algoritmo de Bellman-Ford para fazer isso. Tá? Na verdade, existem mais fatores negativos em relação a isso do que fatores positivos em relação a essa afirmação aqui. Por isso eu coloquei aqui que há controvérsias. Tá? Por que eu coloquei aqui há controvérsias? Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre o protocolo RIP. Tá? Ele é um protocolo de roteamento dinâmico do tipo IGP, tá? Internal Gateway Protocol. Tá? Então ele é utilizado dentro do mesmo sistema autônomo. Tá? Então ele é baseado na contagem de saltos para escolher uma rota para uma determinada rede. Tá? A rota escolhida para uma determinada rede vai ser aquela que tiver o menor número de saltos. Nesse caso aí, salto a gente considera como sendo os vértices que a gente vai utilizar para chegar lá no nosso destino. Tá? Então, voltando um pouquinho aqui, se eu tivesse utilizado o protocolo RIP para fazer aqui, determinar a rota entre R0 e R5, tá? O RIP ele iria determinar que o melhor caminho seria esse daqui. Por quê? Porque ele considera o número de saltos, né? Aqui, ó, aqui no caso ele dá um salto só e já chega no destino. Aquele outro caminho lá ele vai descartar, por quê? Porque aqui são 2 saltos, né, até ele chegar no destino. Tá? Então ele considera sempre a menor rota. Tá? Então esse é um dos fatores, tá, pelo qual eu coloquei ali aquele comentário, né, que há controvérsias em relação à utilização do algoritmo de Bellman-Ford, tá, para basear aí o funcionamento do protocolo RIP. Tá? Bom, o protocolo RIP ele mantém um vetor de distâncias que sempre é consultado para fazer atualizações nas tabelas de roteamento. Esse vetor então é o vetor que contém o número de saltos para todos os destinos que existem dentro da rede. Tá? Por esse motivo que ele acredito que, não de forma errada, mas de forma equivocada, comparado com o algoritmo de Bellman-Ford. Ou comparado não, né? Ele é baseado, né? Vocês vão encontrar nas literaturas que o protocolo RIP ele é baseado no algoritmo de Bellman-Ford. Tá? Só que esse, na verdade, é o único fator positivo que eu enxergo em relação àquela afirmação, tá? De que o protocolo RIP ele baseia-se no algoritmo de Bellman-Ford. Tá? A questão da utilização de vetores, tá? Para determinar quais serão as melhores rotas para um determinado caminho. Tá? Existem fatores negativos em relação a isso, tá? Por exemplo, em relação ao custo, tá? Como eu mencionei para vocês ali nos slides anteriores e vou demonstrar isso para vocês daqui a pouco, o protocolo RIP ele não considera os custos das interfaces, ele não considera os custos dos enlaces, os custos das arestas no caso, ele considera apenas o menor caminho. O menor caminho é aquele que vai fazer, não interessa se o menor caminho é o caminho que tem um enlace com uma velocidade menor, não interessa se o enlace está congestionado, é o enlace que ele vai utilizar, certo? Então aí já é uma contradição em relação ao algoritmo de Bellman-Ford, que considera sim pesos nas arestas. Tá? Bom, o protocolo RIP, na verdade, ele implementa uma variante, tá, do algoritmo de Bellman-Ford por causa dessa situação aí dos vetores, né, da manipulação dos vetores para determinar as melhores rotas. Tá? Um outro fator que esse também é bem interessante para questionar essa afirmação que é feita de que o protocolo RIP é baseado em Bellman-Ford, é o fato de que o algoritmo de Bellman-Ford ele tem uma complexidade maior em relação ao algoritmo de Dijkstra. Tá? Se for fazer lá a análise dos algoritmos, tá? Bellman-Ford tem uma complexidade maior. Tá? Só que na prática, quando nós aplicamos essas técnicas aí a processos de roteamento, tá? Os chamados algoritmos do tipo link state, baseados em Dijkstra, eles têm um maior custo computacional. Então, consegue perceber a diferença? Tá? Então, os algoritmos de Bellman-Ford e Dijkstra, Bellman-Ford possui uma complexidade maior do que Dijkstra. Tá?
Só que se a gente for aplicar isso daí em processos de roteamento, por exemplo, tá? Em que RIP, encontramos nas literaturas aí que RIP é baseado em Belmont-Ford, tá? E encontramos nas literaturas que um protocolo que eu mencionei ali, OSPF, tá? Ele é baseado em Dijkstra, tá? Isso acaba contradizendo aquela afirmação. Por quê? Porque o protocolo OSPF ele tem um maior custo computacional em relação ao protocolo RIP, tá? Então é contraditório. Por quê? Porque o algoritmo de Belmont-Ford ele tem uma complexidade maior em relação a Dijkstra. Só que ele é aplicado a uma situação prática aí, tá? Onde o OSPF é baseado em Dijkstra, RIP baseado em Belmont-Ford. O OSPF ele realmente tem um custo computacional maior do que RIP, tá? Existe até uma técnica, tá? Nas redes que utilizam o protocolo OSPF, que para diminuir, na verdade, esse custo computacional, as redes elas são divididas em áreas, tá? Então, quando se utiliza o protocolo OSPF para alguma rede de computador, tá? Para alguma rede entre roteadores, desculpa, um grupo de roteadores ele pode ser dividido em várias áreas, tá? Então os roteadores eles vão trocar mensagens dentro dessa área justamente para evitar com que essas mensagens que consomem bastante recurso computacional sejam propagadas para roteadores muito distantes, tá? E isso acabe se tornando um problema, tá? Bom, assim como o algoritmo Dijkstra, que é utilizado pelo OSPF, aí sim, o OSPF, a gente pode... Não existe, na verdade, muitas contradições em relação à afirmação de que ele é baseado em Dijkstra, porque eu vou demonstrar para vocês depois que o OSPF, sim, tá? O OSPF, ele considera os custos das arestas para determinar o melhor caminho entre dois pontos, tá? Então, a seguir eu vou fazer uma simulação, tá? Utilizando um aplicativo aí de simulação, tá? Para demonstrar esse processo. Certo? Então, o que vocês veem aqui é um aplicativo de simulação chamado Cisco Packet Tracer, tá? Então, vocês podem ver aqui a aplicação dos grafos, né? Então, vocês podem ver que eu tenho uma rede aqui formada por vários roteadores, tá? E isso aqui é um grafo, na verdade, né? Então, eu tenho aqui os vértices, tá? Que formam o meu grafo, e eu tenho aqui algumas arestas, tá? Ligando de alguma forma esses vértices, tá? Então essa simulação aqui, eu preparei uma simulação aqui que utiliza o protocolo RIP, tá? Para que um roteador determine qual é a melhor rota entre eles aqui. Esses roteadores, todos eles conseguem conversar, tá? Esse cara aqui ele consegue conversar com esse, que consegue conversar com esse. Esse cara aqui ele não chega direto nesse aqui, mas ele pode passar por aqui, tá? E assim por diante. Todo mundo aqui consegue comunicação. Então, as tabelas de roteamento que são utilizadas por um equipamento desse tipo aqui, tá? Por outros equipamentos de rede também, mas aqui a gente está falando de roteador. As tabelas de roteamento utilizadas por esses roteadores aqui, então elas foram preenchidas através de um protocolo de roteamento dinâmico, que nesse caso, nesse cenário aqui, é o RIP, tá? Então o RIP ele preencheu as tabelas de roteamento aqui nesses roteadores, considerando o que? O caminho mais curto para chegar de um ponto até no outro, certo? Então vocês podem ver que é a mesma imagem, tá? É uma imagem que ilustra aquele gráfico que eu mostrei, tá? E aqueles custos que eu mostrei para vocês lá naquelas arestas, eu implementei aqueles custos aqui, certo? Então uma rede de roteadores dessa daqui, tá? De um sistema autônomo, tá? O que ela considera, o que pode ser considerado como custo aqui de uma interface? Por exemplo, a velocidade, tá? Então, o que acontece? Esse enlace aqui,
eu configurei, eu criei ele é um enlace que funciona a 100 megabits por segundo, tá? Esse enlace aqui, nesse roteadorzinho aqui, eu coloquei uma plaquinha de rede nele aqui, coloquei uma Ethernet, tá? Então a Ethernet é a placa de rede de 10 megabits por segundo, tá? Então olha só, se aqui comunica a 100 e aqui comunica a 10, tá? Então esse cara aqui, ele tem um custo maior do que esse daqui, certo? Então eu criei esse mecanismo aqui dentro desse ambiente, tá? Para demonstrar a ideia do custo. Então foi dessa forma que eu implementei aqueles custos que eu inseri lá no grafo, tá? Em um ambiente de simulação real, para mostrar o funcionamento então do algoritmo de Dijkstra, tá? E para mostrar também na prática a contradição, tá? Em relação àquilo que é afirmado na maioria das literaturas de que o protocolo RIP ele é baseado em Bellman-Ford. Na verdade, isso não é totalmente correto. Ele não é baseado em Bellman-Ford. Na verdade, ele utiliza uma variante do protocolo do algoritmo de Bellman-Ford, em função de ele utilizar a história dos vetores lá, tá? Vetor de distância, tá? O protocolo RIP ele é conhecido também por protocolo de vetor de distância, porque ele mantém um vetor com as distâncias para todas as redes que formam esse grafo aqui, tá? Que formam esse ambiente aqui. Então ele sempre vai considerar o caminho menor, tá? O caminho com a menor quantidade de saltos para chegar até um destino, tá? Então vocês vão poder observar a diferença, tá? Eu criei esse ambiente aqui então utilizando o RIP, tá? Essa aresta aqui tem um peso maior do que essa aresta aqui, tá? Por exemplo, essa aqui tem peso 10, essa aqui tem peso 1, certo? Por quê? Esse enlace aqui, ele é mais rápido do que esse aqui, tá? Mas o que vocês vão observar? Vocês vão observar que quando eu fizer a simulação, certo? Eu quero então, como eu coloquei no exemplo lá do gráfico, eu quero sair aqui de R0 e chegar em R5, tá? Qual é o melhor caminho para eu fazer isso? O meu algoritmo, tá? O meu protocolo, baseado aí, em um algoritmo, ele vai determinar isso automaticamente. Por quê? Porque é um ambiente onde eu configurei protocolos de roteamento dinâmico, tá? Entre esses dispositivos aí, certo? Então, baseado nos critérios dos protocolos, tá? Eles vão determinar a melhor rota. Vocês vão ver que para comprovar aquela ideia lá do Bellman-Ford, tá? De que RIP usa Bellman-Ford, se RIP usasse Bellman-Ford, ele não iria escolher esse caminho aqui para sair, tá? Ele iria escolher esse daqui, por quê? Porque esse aqui tem um peso menor. Aqui eu tenho um enlace de 100 megabits, aqui eu tenho um enlace de 10 megabits, tá? Só que o protocolo RIP, ele não considera esses custos, tá? O protocolo RIP, ele considera o que? Ele considera caminhos mais curtos, né? Então eu vou demonstrar para vocês o que? Eu vou demonstrar que o caminho mais curto, o caminho mais curto é esse aqui, tá? Só tem um salto aqui. Então é exatamente isso que o protocolo RIP vai fazer. Quando eu pegar um pacote que vai se originar aqui com destino aqui a R5, vocês vão ver que ele vai passar por aqui. Isso pode ser facilmente demonstrado, tá? Através de uma simulação que eu vou fazer agora. Olha só o que acontece. Então ele foi pelo menor caminho, tá? Ignorando que esse link aqui é um link de 100 megabits e esse aqui é um link de 10 megabits. Olha, ele sempre vai pelo caminho mais curto. Aqueles outros caminhos de cima lá são caminhos que ele preencheu no vetor dele, que são caminhos que têm uma quantidade maior de saltos para chegar no destino, certo? Então ele sempre vai pelo menor, tá? Ele ignora a história do custo lá dos enlaces. Agora eu vou abrir para vocês um cenário exatamente igual a esse, tá? Só que é um cenário onde eu configurei o protocolo OSPF. Vou demonstrar agora. Só fazer um ajuste aqui.
olha só, vocês podem ver que é exatamente o mesmo cenário, tá? Ficou um pouco desconfigurado aqui porque eu tive que fazer um ajuste ali, mas tudo bem. Então aqui é só o endereço, só o IP que eu coloquei nas interfaces, que eu usei aqui nas interfaces para não confundir, né? Tá, mas então aqui é o mesmo cenário, ó. Eu tenho exatamente os mesmos roteadores aqui, posicionados da mesma forma, tá? Os mesmos vértices, tá? Com as mesmas arestas, certo? E com a mesma configuração. Então esse enlace aqui é um enlace de 10 megabits por segundo, tá? Então como eu falei, quando eu coloquei a interface de rede aqui nesse roteador, eu coloquei uma interface de 10 megabits por segundo, certo? E essa aqui é uma interface de 100 megabits por segundo. Logo, essa daqui tem um peso maior do que aquela ali, certo? Então agora, utilizando o protocolo OSPF, vai ficar muito claro a diferença entre os dois protocolos, tá? O OSPF, que é baseado em Dijkstra, tá? Vocês vão ver que ele vai ignorar o menor caminho aqui até chegar ao destino, que é R5, tá? E ele vai pelo melhor caminho. Então é aquela ideia de que o melhor caminho nem sempre é o caminho mais curto, tá? O melhor caminho nem sempre é o menor. E vocês vão ver exatamente isso de forma muito explícita aqui, tá? Na simulação que eu vou fazer. Então eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou originar um pacote aqui em R0 e o meu destino vai ser R5, certo? Então eu vou fazer a simulação, aí vocês vão poder observar a diferença. Então vamos lá para a simulação. Olha só, perceberam a diferença? Então o protocolo OSPF, ele ignorou o caminho mais rápido, ele ignorou o menor caminho, né? E ele encaminhou o pacote pelo caminho melhor. Então ele considerou o quê? Ele considerou que esse caminho aqui é melhor do que esse daqui. Por quê? Porque esse daqui tem um custo menor. Esse aqui é um enlace de 100 megabits por segundo e esse aqui é um enlace de 10 megabits por segundo. Então, apesar desse caminho aqui ser mais curto, né, ele enviou pelo caminho mais longo porque é o caminho que tem os enlaces mais rápidos, tá? Então eu vou terminar a demonstração aqui para vocês verem que o pacote vai chegar daí lá no R5. Certo? Então está aí a simulação, tá? Está aí a diferença entre os dois protocolos de roteamento, que são baseados nos dois algoritmos de melhor caminho, tá? Então o Bellman-4, que dizem que o RIP é baseado em Bellman-4, isso não é tão evidente, isso não é tão claro, existem contradições. Agora a história do OSPF, vocês viram que realmente o SPF ele vai escolher o melhor caminho, então ele vai desconsiderar o caminho mais curto para escolher sempre o melhor caminho. É isso, espero que tenham entendido, espero que tenha sido claro, espero que tenham gostado. Até uma próxima oportunidade.